Olá, bom dia a todos vocês que estão nos assistindo nesta live. Infelizmente, os nossos queridos pastor William e Tamires, por questão tecnológica, não puderam hoje nos presentear com a aula na EBD, mas com a ajuda do Senhor, no próximo domingo, eles estarão novamente aqui conosco, nos abençoando através do que Deus tem falado ao coração deles. Bem, dando seguimento à EBD, hoje nós três, pastor Mateus, Ângelo e eu, vamos fazer algo diferente. Nós vamos ter aqui um bate-papo gostoso acerca de um personagem da Bíblia muito conhecido. A história dele é uma das mais conhecidas na Bíblia, que é a história de Noé. E o título é Pregador da Justiça, né? Porque Deus utiliza a vida dele para ser um instrumento de justiça na terra. E convidamos vocês aí para participarem conosco, em comentários, em perguntas. É uma alegria podermos estar aqui junto com vocês. Eu vou passar para o Ângelo, para ele dar uma breve saudação, e depois ao pastor Mateus. Bom dia a todos. É com muita alegria que estamos aqui para falar sobre esse personagem bíblico que todos conhecem, que é Noé, e agradeço pela oportunidade. Pastor Mateus. A Ângela igual a Assembleana, né? Agradeço pela oportunidade. Bom dia. Deus abençoe vocês que estão nos assistindo aí. É uma alegria estar aqui com vocês, Lu, Ângelo, e que Deus possa nos abençoar nesse bate-papo. Amém. Bem, a história de Noé, né, se encontra, quem já leu sabe, quem não leu a gente faz um convite para que depois dessa live esteja lendo atentamente. A história dele precisamente começa no capítulo 5 de Gênesis, do versículo 32, último versículo do capítulo 5, e vai até o capítulo 9, versículo 29. E a história de Noé, ela é muito rica. Nós vamos trazer aqui apenas alguns aspectos, para que possamos aqui a gente refletir junto, mas, é claro, como é palavra de Deus, cada vez que a gente lê, mais riquezas o Espírito Santo nos aponta, nos apresenta, né? Bem, a narrativa de Noé começa, né? E o interessante, a primeira coisa que eu queria que a gente pudesse aqui destacar, é que lendo a história dele, a gente percebe que dentre milhares de pessoas que existiam na época, justamente foi Noé que achou graça diante de Deus. Deus olhou para ele e achou graça. E aí, pensando sobre isso, né, dentre milhares de pessoas, justamente ele achar graça, Deus achar graça, né, em Noé, a gente pode até pensar, e aí eu pergunto, vou começar a perguntar primeiro para o Ângelo, e depois eu passo aí a pergunta para o pastor Mateus. Seria Noé um homem perfeito a ponto de, dentre milhares de pessoas, Deus escolher exclusivamente ele? Ângelo? Não. Noé era um homem comum, pecador, como todos nós. Mas em Gênesis, capítulo 6, versículo 9, vemos que Noé era justo, íntegro e andava com Deus. Mesmo diante de tantas adversidades, maldades, violências, que Noé vivia, no caso, na sua realidade, ao seu redor, né? Por ele caminhar com Deus, por ele caminhar com Deus e buscar essa intimidade com ele foi achado graça, né, diante de Deus. E o segredo é não abrirmos mão, né, de estarmos com Deus, né? Ele é a nossa rocha, ele é a nossa fortaleza, e a gente tem que manter o foco nele, né? Amém. Pastor Mateus? Então, Ângelo fez uma colocação aí excelente. E eu vou nessa mesma linha que o Ângelo colocou aqui para a gente. Noé está longe de ser alguém perfeito, né? Tanto que a proposta da nossa EBD nessa temporada é justamente desmistificar essa ideia que a gente tem quando a gente lê a Bíblia, de que é um conto de super-heróis. Na verdade, são relatos verídicos, nós cremos nisso, né? A Bíblia é a palavra de Deus,
ela é perfeita, mas ela não conta a história de pessoas perfeitas, né? Exceto Cristo. Então, Noé, ele é alguém que tem suas imperfeições e a gente precisa, às vezes, a gente fica preso nesse conceito de que o fato dele andar com Deus fazia dele necessariamente alguém especial no sentido de perfeito, que você colocou para a gente. Só que a gente precisa lembrar que Deus se manifesta, por exemplo, no Novo Testamento, a gente está falando de Noé, mas a gente precisa ter todo um olhar sobre quem é Deus. A gente vê o Deus em Jesus, né? O Deus Jesus, que andava com pessoas que eram marginalizadas. Então, assim, a questão aqui não é que Noé era perfeito, mas é que, apesar das suas imperfeições, ele andava com Deus, ou seja, ele buscava ter uma vida de intimidade com Deus. Eu acho que essa é a diferença, né? Todos nós somos pecadores e, portanto, imperfeitos. Mas alguns, apesar da sua imperfeição, a despeito dela, fazem a escolha de caminhar com Deus, e isso nos torna, então, pessoas que possam vir a achar graça ou ser achados pela graça de Deus. Amém. Importante, né, pastor Mateus, o que o Ângelo e o senhor falou, né, casando aí a fala de vocês dois, porque lá no capítulo 6 de Gênesis, o próprio Deus começa a falar com Noé, falando acerca de toda a violência que estava ocorrendo na época, toda a maldade, né, estava se multiplicando cada vez mais. E aí Deus chama esse homem com coração justo, íntegro, que por caminhar com Deus, né, Deus olhou para ele, o chamou e explicou a ele tudo o que iria acontecer através da vida dele, o que Deus iria fazer através da vida dele na humanidade. E aí eu fico pensando também a importância da gente entender o que lá em 1 Samuel 15, 22, o próprio Samuel diz, né? Ele diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Às vezes a gente fica tão preocupado em realizar atividades, em fazer, tudo bem que a obra é importante, a própria palavra diz que a fé sem obras é morta, mas Deus não está preocupado com o número das nossas atividades, com que Ele está preocupado se o nosso coração está pronto a obedecer, né? E Noé é um exemplo muito lindo disso, né? Um homem que, por andar com Deus, simplesmente obedeceu. E eu acho que hoje isso é um alerta para a gente, né? Que a gente possa parar, ainda mais nesse momento de pandemia, que a gente está sendo obrigado a ficar mais recluso, né? Que a gente possa parar para reanalisar como tem sido o nosso coração diante de Deus. Porque às vezes eu posso fazer tanta coisa, mas o meu coração não está obedecendo a Deus. É uma questão mais externa, né? Mas internamente Deus sabe como está o nosso coração. E Noé é um exemplo disso, de que por ele ter essa intimidade, ele simplesmente obedeceu, né? E pensar, né, o que o senhor falou e o Ângelo disse, que Deus escolhe pecadores, é algo que nos constrange, né? Uhum. Porque ele sabe que nós somos falhos, ele sabe que nós não somos perfeitos, mas ele também sabe que através do Espírito dele nós conseguimos. E que a gente possa acreditar nisso, né? E continuar a nossa caminhada ao lado dele, como Noé fez, né? Prosseguindo, né? Agora a gente vai começar a adentrar aí propriamente na história. A gente percebe, né, no decorrer da leitura de Gênesis 5:32, já entrando em Gênesis 6, que do período em que Deus fala com Noé até ele entrar efetivamente na arca, passou-se aí aproximadamente 100 anos, é o que alguns teólogos, estudiosos dizem. Não há como nós afirmarmos, porque o texto bíblico não diz isso explicitamente. Mas calculando, lá em Gênesis 5:32, diz que Noé tinha 500 anos, e quando ele entra na arca, lá no capítulo 7, versículo 11, diz que ele tinha 600. Então, vou colocar uma média aí de 100 anos. Então, entre o que Deus falou com ele, até ele efetivamente entrar na arca, passou-se 100 anos. E depois, quando ele entra na arca, até ele sair, também a média, que os estudiosos dizem, né, os teólogos dizem, passou-se cerca de mais 371 dias. Então, vamos somar aí, dá 471 dias. E aí, pensando, né, nessa questão do tempo, e Noé aguarda aí esse longo tempo do operar de Deus, a partir do tempo que Deus falou com ele, até se concretizar, a gente pode parar para pensar e discutir um pouquinho aqui o que a história de Noé nos ensina acerca do tempo da espera. Vou começar com o Ângelo.
Com Deus aprendemos a passar pelo tempo de espera, sem desanimar e sem desesperar. Pois acreditamos que os planos de Deus são perfeitos. É o que nos afirma o profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Com Deus também aprendemos que Ele sabe o tempo, né? Apropriado para todas as coisas. Como a palavra de Deus nos diz também em Eclesiastes, né? Capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Percebemos, então, que, mesmo diante da demora em vermos cumprir as promessas de Deus, devemos seguir o coração descansando em Deus. Interessante é o que o nome de Noé significa, né? Que é descanso e repouso. Pastor Mateus? Então, essa questão da espera ela é muito importante, né? Porque a gente vê que a vida de Noé nos revela esse processo, porque a espera é um processo. E aí, o Ângelo, né, traz aqui para a gente algo bem bacana. Vou fazer só uma observação. O pastor William não está aqui, mas vocês estão com a canequinha aí, né? Gostei, mano. Marca registrada dele. Com água. O dele é com café, o meu é com ele vai ver, depois vai ficar feliz da vida com vocês aí com a canequinha dele. Mas voltando aqui para o nosso bate-papo, tem uma coisa que é muito interessante que o Ângelo destacou, que tem a ver com o próprio significado do nome de Noé, que é o descanso. E aí a gente pode, olhando para a vida dele, perceber que esse descanso é o descanso enquanto a gente espera, mas não é um descanso passivo, né? É um descanso inerte. A gente está parado. Agora, já que eu tenho que esperar, vou ficar aqui e vamos ver o que vai dar, né? Vou esperar o milagre acontecer, as coisas caírem do céu. Noé é alguém que oferece descanso à sua geração, mas é um descanso ativo, né? Ele está trabalhando, ele está construindo, né? Então, isso é importante. E entender esse processo do tempo, como você colocou muito bem aí para a gente, Lu, não é algo fácil, né? Porque ele teve que esperar enquanto agia, né? Enquanto construía a arca. Depois teve um outro tempo de espera devido à questão do dilúvio em si. Então, esperar é justamente, eu acho que o nosso desafio, né? Ainda mais para a gente que estamos separados por alguns milhares de anos de Noé, e a gente é a geração do imediatismo, né? Então, esperar hoje é cada vez mais difícil, mas Deus não muda o processo como ele trata a gente, né? Tem a espera. Ele poderia ter salvo o mundo da mesma forma que ele criou, né? Uma palavra, as coisas se fizeram. Mas ele escolheu, ao enviar o seu filho, também teve todo esse processo de espera. Jesus não veio igual aquele filme, né? O Mistério de Benjamin Franklin, ele não veio velho. Ele veio como uma criança, então esperou todo esse tempo, 30 anos, inicia seu ministério. Então, se o seu próprio filho, ou se ele mesmo, na pessoa de seu filho, teve que passar pelo período de tempo, por que conosco seria diferente, né? Então, acho que essa é uma questão muito pertinente que você traz para a gente e que a gente possa refletir e aprender com ela. Pois é, vocês tocarem assuntos que eu ia tocar, mas eu só vou, então, aqui trabalhar outros ângulos que eu acho também importante, né? O Ângelo fala, né, que a gente, quando caminha com Deus, a gente acredita que os propósitos dele são perfeitos. Porque nós, seres humanos, nosso conhecimento é limitado, né? Então, a gente só vai até um determinado ponto. Quando a gente caminha com Deus e alimenta essa relação com Ele nos faz enxergar que, por mais que a gente não entenda no momento, Ele sabe o que está fazendo. Uhum.
E aí a gente consegue o coração ficar em paz, mesmo em meio a tantas complicações ao redor. E era o momento que Noé vivia, né? Eu confesso que se eu fosse Noé, eu já teria me descabelado dentro da arca, eu já teria chutado, já teria murmurado, porque a nossa natureza humana, como você falou, pastor Mateus, é muito imediatista, né? Nós estamos mergulhados numa cultura que tudo é para ontem. Aliás, para ontem de ontem, né? Não é nem mais para ontem. Então, a gente acaba sendo pressionado e a gente cobra de Deus. Essa é a verdade, né? Mas Noé, eu acho que quando começa lá dizendo que ele andava, acho que essa é a chave de tudo, né? Andar é caminhar junto, é ouvir, é entender, é também questionar, mas entendendo que nessa troca você cresce. E aí eu me lembro de Isaías, né? No capítulo 40, versículo 31, que diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. E Noé fez isso. Eu fico imaginando, gente, Noé, diante daquela situação, o quanto que ele foi motivo de chicota, né, de chacota, o quanto que talvez ele pensou, será que eu estou ficando louco? Será que só eu estou fazendo isso aqui e no final não vai dar nada certo? Porque a gente pensa isso na nossa caminhada com Deus, né? Mas não. Ele confiou na relação que ele tinha com Deus e no Deus que ele servia. E eu acho que isso, de fato, foi renovando as forças nele, né, dele, para que ele continuasse. Não apenas ele não tinha que só pensar nele. Imagina ele ainda ter que trabalhar o coração da esposa, trabalhar o coração dos filhos, das noras, né, porque foi a família dele que entrou na arca. Então, ele tinha também que se preocupar com a família, não apenas com ele. Mas nem isso fez ele esmorecer, porque ele sabia o Deus que ele servia, né? Eu posso fazer só uma... Claro. Um comentário que você falou, um negócio aí que eu achei sensacional. Você fez uma referência aí bíblica, mostrando pra gente aqui, nessa aula aí, o quanto a Bíblia ela é rica, enquanto ela se completa e jamais se contradiz, né? Ainda que, na primeira impressão, a gente possa ter a impressão de que alguns textos se contradizem. Quando você faz referência a Isaías, e aí a gente aprende aí com a sua citação de que aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, a gente percebe que isso, inclusive, pode já revelar para a gente o motivo porque muitos de nós estão cansados, porque às vezes a nossa canseira se dá porque a gente está querendo fazer tudo, achando que a gente pode fazer tudo, e esquecendo de que, à medida que eu descanso em Deus, como o Ângelo também falou, né, eu boto meu coração para descansar em Deus, Deus renova a minha força, então eu consigo prosseguir. Agora, quando eu tento fazer tudo por mim mesmo, eu me esgoto e minha tendência é desistir. Então, acho que isso aí que você colocou para a gente é maravilhoso. Inclusive, assim, né, você foi colocando outras coisas aí agora, e a Bíblia é muito rica, então a nossa mente vai borbulhando, né? Por exemplo, quando você traz aqui para a gente, para esse nosso bate-papo, o fato de que Noé, naquela época, naquele contexto, certamente ele foi motivo de piadas, de injúrias, e isso a gente fala dele, mas a gente não pode esquecer que, como você também muito bem colocou, isso também afetava a família dele, né? Porque é o maluco, é o louco, mas olha lá a mulher do louco, olha lá a mulher do maluco, olha lá o filho do doido, né? Então, de alguma forma, ele teve que aturar e suportar a própria ofensa, que certamente ele deve ter ouvido, como também é da sua família, né? Porque uma coisa, às vezes, é mexer com a gente, outra coisa é mexer com quem a gente ama, um filho, uma esposa, um marido. Então, você trouxe aí algo também que é muito rico. Lembrando que a persistência dele repercutiu não só na vida dele, mas de toda a família, né? Então, se no primeiro momento toda a família foi criticada, foi a partir dessa perseverança que ele demonstra que também toda a família foi salva. Então, olha que lição para a gente aí também no contexto familiar que você trouxe. E aí fica para a gente poder passar para uma outra reflexão, né? Uma outra questão aqui para trabalhar. Fica, eu acho que através desse pequeno panorama que a gente está fazendo, um alerta para nós e para todos os nossos irmãos e irmãs em Cristo. Noé ficou, em média, 471 dias ali, né? Recluso dentro da arca foi, em média, 371. A gente só está 3 meses e já está desesperado porque não está na igreja. Então, assim, que a gente possa, irmãos e irmãs, pensar sobre isso. O tempo de espera é doloroso, mas é de muito crescimento se passamos com Deus, né?
E não é um tempo para a gente se desesperar. Como o pastor Mateus sempre fala, o templo está fechado, mas a igreja está ativa. Lá no templo, a gente exerce uma coisa maravilhosa que é a comunhão, o abraço, o cheiro, mas a igreja está ativa. É só a porta do templo que está fechada. E que a gente possa aprender com Noé de que é difícil, sim, mas com Deus se torna um tempo de espera produtivo, alegre, de reavaliações e de transformações. E que a gente possa, no Senhor, descansar nele, continuar firmes nesse isolamento, aqueles que podem e aqueles que não podem, tomando as precauções, mas na certeza de que, quando a gente espera nele, ele vai renovando as nossas forças a cada dia, né? Amém. E aí, prosseguindo, uma outra questão que eu acho interessante quando a gente lê a história de Noé, é que Deus chega para ele e diz, olha, devido à maldade, né, resumindo, devido à maldade que está se multiplicando, eu vou extinguir a humanidade e eu vou fazer uma aliança com você. E eu vou te dar a seguinte diretriz, você vai construir uma arca. Imagina, diz a palavra de Deus lá em Gênesis 9:20, que ele era lavrador, o homem do campo. Aí vai Deus propõe a ele o quê? Ele construir, né? Tipo assim, como? Kuma, como dizia um humorista. E além disso, Deus fala, olha, e vai terminar da seguinte maneira, vai haver um dilúvio. Dilúvio, Senhor? Nunca aconteceu isso. Pouco provável isso acontecer. E aí, pensando, né, diante desse desafio gigantesco que Noé recebe, sendo que ele não tinha conhecimento para poder fazer, pensando nessa notícia que ele recebeu, que para a época era muito pouco provável, e aí a gente pode parar para pensar o seguinte, ainda assim, ele seguiu as diretrizes do Senhor. Ele obedeceu tudo, ele construiu a arca nas metragens que Deus falou, ele acreditou quando Deus falou que haveria um dilúvio. E aí eu lanço uma pergunta para vocês. O que faz um homem seguir as direções de Deus, mesmo tudo apontando para um outro caminho? O caminho diz, não é aqui, Deus diz, é o outro. O que faz uma pessoa seguir totalmente a direção de Deus, mesmo que a realidade diga o contrário? Ângelo. Quando se tem a certeza de que é Deus que está falando conosco, a questão é quando não temos essa certeza. Isso faz com que fiquemos com dúvidas e medos, e aí paralisamos. Para termos essa certeza no coração, precisamos caminhar com Deus, e assim iremos identificar a sua voz. Em meio a tantas outras vozes que nos cercam. A Luciana falou, né, que várias vozes, no caso, no tempo lá de Noé, quando ele estava construindo a arca, né, muitos com certeza falaram, né, como o bem falado do pastor Mateus, que ele era louco, isso, aquilo, outro, né? Agora, como é que distinguir a voz de Deus com tantas vozes, né? Eu acho que a intimidade faz uma grande diferença, porque quando você caminha com alguém, você começa a conhecer, né, essa pessoa melhor, né? E Noé conhecia Deus, né? Não somente de ouvir falar, mas caminhava com ele, né? Então, isso é muito importante. Pastor Mateus? Então, nessa mesma linha aí, Ângelo, achei muito legal o que você traz para a gente, da questão da intimidade, né? Que a gente reconhecer a voz. A gente só pode reconhecer uma voz quando a gente conhece a voz, né? Então, enquanto você estava falando, eu lembrei de algumas vezes, não agora, porque agora ela está sempre pertinho de mim, a Jaque, né? Mas de vez em quando eu estava lá na empresa, aí eu ligava para ela dando trote, entendeu? Tentando fazer uma outra voz, ligava de outro número, e não dava para enganar ela, porque ela sabia, ela falou assim, Mateus, para de palhaçada, eu sei que é você. Então, e como é que ela sabia? Porque a gente tem intimidade, então ela sabe, né? Ela conhece a voz. E eu acho que isso, então, se aplica nesse contexto, da gente conhecer a voz. E aí eu trago aqui para a gente até o que o autor de Hebreus fala, no capítulo 11, no versículo 7, que diz assim,
Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Ou seja, é a fé. Não é uma fé abstrata, mas é uma fé que se materializa a partir de gestos de obediência. Então, e, de novo, a gente vê como é que a Bíblia é rica e vai sempre se complementando. Tiago também fala sobre isso, né? Que a fé sem obras, ela é morta. Né? Então, existe... E lá em Tiago, ele não está trabalhando sobre ter fé ou não ter fé. Ele está falando sobre uma fé viva, uma fé ativa e uma fé morta. Então, a fé sem obras é morta. Então, Noé é justamente alguém que pela fé constrói, porque a construção é fruto, então, dessa obra que vai ratificando a sua fé em Deus. Então, a fé, para mim, nesse sentido, é a resposta. A fé que nos faz conhecer e reconhecer a voz de Deus em meio a tantas outras vozes que nos apontam, às vezes, caminhos contrários. Interessante, né? Vocês falando aí, eu me lembrei de uma passagem na Bíblia que está lá em João 10, 27, que o próprio Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem, né? Quando o Ângelo fala que o que faz um homem seguir as direções de Deus é essa certeza de que é Deus que está falando. Você só tem essa certeza quando, como o Ângelo bem falou, quando você caminha. E quando você caminha, aí o seu exemplo com a Jaque, né? Você conhece a voz, né? E a gente tem sido tão bombardeado, né? A mídia, né? Questões políticas e por aí vai. Tantas outras vozes tentam perturbar o coração e a voz de Deus é tão sutil, é tão leve. Aí eu me lembro daquela passagem, né? Quando Elias entra na caverna, que ele achava que Deus ia falar de uma maneira extraordinária e Deus fala naquela brisa leve. Mas a gente só vai conseguir detectar realmente se a gente estiver com ele. E aí, qualquer outra voz pode vir, mas a dele a gente fala, não, essa é Deus. Porque já aconteceu comigo. Em alguns momentos da minha vida, diante de algumas situações, eu pensava, será que é Deus mesmo? Ou é da minha cabeça? Ou é porque o outro está falando no meu ouvido direto, eu estou acabando acreditando que é isso? Mas quando você está ali, com elo, com Deus, não adianta, você sabe que é ele, quando é ele falando, né? E um outro aspecto... Posso fazer uma outra interferência? Você falou um negócio... Pode, claro. Essa questão que o Ângelo trouxe, que você acabou de trabalhar aqui, que a gente está falando sobre a voz de Deus, ela me faz pensar também, às vezes, daquelas expressões populares que a gente usa, né? Do tipo, a voz do povo é a voz de Deus. Isso é complicado, hein? Aí a gente olha para a história de Noé e a gente vê que a maioria tinha uma voz que não tinha nada a ver com a voz de Deus, né? Naquele contexto aí, Noé é a minoria. E é a minoria que está ali ciente da voz de Deus. E aí a gente precisa entender, então, que a voz de Deus é a palavra. A voz de Deus é Cristo, né? Ele é o verbo. A voz de Deus é Cristo. Então, a gente precisa entender isso. Né? É muito importante a gente estar aqui, né, nesse bate-papo nosso, mas a gente precisa deixar bem claro para quem está nos assistindo que o pastor Mateus, a Luciana, o Ângelo, nós somos podemos até ser porta-voz, mas nós não somos a voz necessariamente de Deus, né? A gente aqui pode ser usado como instrumento, mas tudo tem a ver com a palavra, tudo tem a ver com a Bíblia, tudo tem a ver com Cristo. Então, assim, a gente precisa parar de se apegar a meios quando a gente pode ir até a fonte, entende? A gente precisa entender que o véu se rasgou e a gente agora tem livre acesso. Então, chega de ficar aí preso a meios se a gente pode ir direto à fonte e se deliciar na fonte, que é a palavra de Deus. Então, isso é muito importante. Por isso que eu queria fazer essa ponderação aí. Perfeito, era o que eu ia falar, hein? A gente está na mesma sintonia, hein? Está na mesma sintonia do Espírito. E uma outra questão que eu acho importante também, pastor, é que você lendo a narrativa de Noé, em todo o tempo Deus fala para ele, vou estabelecer uma aliança contigo. Vou estabelecer uma aliança contigo. E eu acho que também, além de você ter a certeza de que é Deus falando, isso te ajuda a seguir as direções dele, eu acho que é o principal, mas é você também confiar e focar nas promessas de Deus. Né? Noé poderia ter dado valor a tantas outras coisas da sua época, mas ele não. Deus falou, queria estabelecer uma aliança comigo, queria usar minha família, e eu confio, eu foco nisso.
E eu acho que isso é tão importante, porque quando a partir do momento que a gente vai se relacionando com Deus, vai entendendo as suas promessas para a nossa vida, a gente entende que, por mais que não seja fácil, mas é prazeroso seguir as direções dele. Porque lá em 1 Reis 8,56, Salomão diz algo que eu acho profundo. Ele bendiz a Deus, porque Deus finalmente deu descanso ao povo naquele momento, e ele diz que nenhuma palavra, nenhuma promessa do Senhor falhou. Caramba, a gente ter essa certeza faz a gente seguir as direções de Deus, independente do que aconteça. Se ele falhou, ele vai cumprir, porque nenhuma palavra dele falhou em todas as suas promessas. Salomão diz isso lá em 1 Reis 8,56. E é essa certeza, principalmente nesse momento de pandemia, né, que nós precisamos ter. A gente, por mais que a gente seja falho, se sinta pequeno, impotente, eu acho que a palavra impotência nesse momento é muito, muito forte, porque a gente se sente realmente assim, mas é confiar de que Deus está trabalhando sim, e Ele está usando a igreja. E a igreja tem que acreditar que as promessas dele nenhuma irá falhar, e no tempo apropriado, como foi dito anteriormente, vai acontecer. Então, prossigamos unidos, em solidariedade, sororidade, falando daqui das mulheres também, e prosseguir. E o tempo é o tempo que ele está trabalhando, e se ele está trabalhando, é o melhor tempo, por mais que haja dores nesse percurso, né? Então, acho que tudo isso, na história de Noé, é muito rica para nós hoje. Olhar para a história de Noé hoje, olhar para a nossa, né, pastor? Um mundo cheio de violência, de maldade, o momento que ele ficou recluso, e hoje estamos vivendo um momento de reclusão forçada, mas enfim. Mas olha quantas riquezas, né? O texto vai trazendo para a gente. Um homem que teve essa certeza por caminhar com Deus de que era Deus falando e focou nas promessas de Deus, né? E aí, caminhando para o final, né? Por mim, a gente ficaria aqui o dia inteiro, mas não dá, não é possível. Tem uma outra questão que eu acho importante a gente trabalhar aqui, que é após a saída de Noé e sua família da arca, né? Lá no capítulo 9, do versículo 20 a 27, fala de uma situação inesperada que aconteceu com ele. E quem já leu sabe, quem não leu eu vou falar agora. Ele era, como eu disse anteriormente, né, ele era um lavrador, ele decide ali plantar uma vinha, né? Exagera ali na alegria. Ai, que alegria! Plantei uma vinha, que coisa maravilhosa. Vou pegar aqui, vou beber aqui, do fruto aqui. E foi bebendo, daqui a pouco perdeu a noção de si, né? Interessante, né, gente? Assim, um homem de fé, um homem de coragem, mas caiu. E aí, pensando nisso, né, o que essa atitude dele, o que essa conduta dele, que não foi uma conduta aprovada por Deus, diz o texto que quando ele se embriaga, Cã, filho dele, né, vai, em vez de ajudar o pai, vai falar com os outros, né? Os outros chegam, para não ver a nudez do pai, chega de costas e coloca, né, acho que é uma capa, né, por cima, acho que é isso que o texto diz. Depois que ele volta a si, ele fica com tanta raiva de Cã, ainda teve essa parte, ele amaldiçoa o filho, né, amaldiçoa Canaã, né, Cã era pai de Canaã, devido à raiva que ele teve do filho, do bem filho ajudar, ficou espalhando lá para os outros irmãos o que tinha acontecido. E aí, pensando em todas essas atitudes dele, que não eram aprovadas por Deus, ele se embriaga, depois amaldiçoa, porque o mesmo pai que podia abençoar, podia também amaldiçoar, né? O que essa atitude dele tem a nos ensinar ainda hoje, para nós que também temos fé, que buscamos ter coragem? Ângelo? Bom, como bem dito que a história de Noé é muito rica, né? E nos traz muitos ensinamentos. E a história dele também nos mostra que tão importante como começar bem é terminar bem, né? Não podemos confiar em nossa natureza humana, né? Somos seres frágeis, precisamos constantemente nos autoanalisarmos. A palavra de Deus já nos fala também sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Temos uma natureza muito inconstante, essa natureza do homem, né?
Tem até um versículo que fala sobre o confiar no homem, né? O maldito homem que confia no homem, né? No caso, é no sentido do nosso próprio coração, né? Nos nossos próprios também desejos, né? E também em Romanos, Paulo também nos mostra, né? Em Romanos, capítulo 7, versículo 19, porque não faço bem o que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Precisamos, então, nesse sentido, clamar a Deus que nos auxilie quanto à nossa própria natureza, né? Que possamos ter uma vida mais constante, né, com Deus, na sua intimidade e seguindo as suas direções. Amém. Pastor? Então, vocês falaram aí, minha cabeça aqui fervilhou com um monte de coisa. A primeira coisa que eu quero destacar aqui, tentar seguir a ordem, é que você falou, Lu, lá atrás, algo que a gente tem que entender e receber na nossa vida enquanto verdade, porque está na palavra, que nenhuma promessa de Deus, ela falha. Aquilo que ele promete, ele cumpre. Só que aí, né, a gente precisa estar falando de Noé. E aí a gente já fiz aqui a referência do texto de Hebreus, que vai dizer que ele é um daqueles que está naquilo que a gente conhece como a galeria da fé. E aí, enquanto você falava da promessa de Deus que sempre se cumpre, eu me recordei de que, mesmo lá no texto, na galeria da fé, no capítulo 11, versículo 39, diz assim: todos eles obtiveram aprovação por causa da sua fé. No entanto, olha só que interessante, no entanto, nenhum deles recebeu tudo que havia sido prometido. E aí, assim, peraí, a promessa de Deus se cumpre, eles não receberam? A promessa de Deus se cumpre, não quer dizer que necessariamente nós vamos ver o cumprimento dela. Sim. Chegou na Terra Prometida, mas Moisés não chegou. Mas a promessa se cumpriu. Então a gente precisa entender que aquilo que Deus faz, aquilo que ele promete, ele cumpre. Ele não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. Agora, isso não quer dizer necessariamente de que nós vamos ver as coisas acontecendo, né? Então essa é a diferença. E aí, quando você traz para a gente a questão dessa queda de Noé, e o Ângelo falou algo aí maravilhoso, que tão importante quanto começar bem é terminar bem. Eu iniciei ontem, né, estou fazendo minha devocional e ingressei novamente agora no livro de Reis. E eu tive essa impressão, e eu estou no capítulo 3, você mencionou o capítulo 8, né, Lu? Ou 9? Isso, 8. 8. E aí, quando a gente vai meditando e olhando a palavra, a gente vai vendo, por exemplo, que a gente critica muito Saul. Mas quando você vai meditar na história dele, você vai ver que ele começou muitíssimo bem. Eu acho que o grande fracasso dele foi o seu sucesso, porque na hora que ele achou que ele estava muito bem, aí o orgulho, a vaidade dominou, e aí aquele cara que começou bem terminou muito mal. A gente vê também a mesma coisa com Davi, e a gente voltando na história bíblica, né, cronologicamente, a gente vê o mesmo acontecendo com Noé. E aqui eu destaco uma coisa que acho que é interessante, Lu, que tem a ver com o tempo, porque quando a gente lê a narrativa bíblica, quando a gente lê sem meditar, a gente tem a impressão de que as coisas aconteceram sequencialmente. Então, Noé desceu, plantou uma vinha, tomou uns goró, ficou doidão e desagradou a Deus. Não foi assim. Né? Se você olhar e analisar o texto bíblico, você vai ver que ele plantou. Então, lembra que a gente falou do tempo? Sim. Plantou, teve um tempo aí de germinar, de florescer, de frutificar. Então, esse processo também da queda foi um processo de tempo, não foi de uma hora para outra. E aí, a Bíblia não fala isso, mas eu trago isso, tiro essa lição de que quando Noé teve que fazer aquilo que não era da alçada dele, você falou muito bem para a gente aqui, ele é um agricultor. Quando ele se viu tendo que construir uma arca, algo que, né, nunca havia chovido, construiu uma arca, algo que ele não sabia. E o texto bíblico, tanto no capítulo 6, se eu não me engano, quanto no capítulo 7, acho que é o 6, 22, o 7, 5, vai dizer que ele fez exatamente o que Deus tinha ordenado. Então, o receio dele com a novidade, com aquilo que ele não dominava, colaborou para que ele obedecesse. Mas quando ele teve a oportunidade de fazer aquilo que ele cria que dominava, porque plantar
é o ramo dele. Então, aqui eu domino. Aqui eu não preciso depender de ninguém. Então, ele vai lá, ele planta, e aí acontece tudo aquilo. Então, eu destaco aqui que o motivo o motivo dessa queda, né, desse pecado de Noé, se dá justamente no momento que ele parou de confiar em Deus, de temer a Deus como deveria, e passou a confiar nas suas próprias habilidades, o que o Ângelo também colocou. Então, acho que, assim, fica para a gente esse aprendizado, né? Mesmo naquilo que a gente pensa ou julga ter conhecimento, julga dominar, a gente precisa sempre, sempre, sempre ter esse temor a Deus, entender que a gente não é autossuficiente, porque, né, o Ângelo fez a referência, aquele que está de pé, cuide para que não caia, né? Então, a gente precisa entender isso aí e ter todo cuidado, porque realmente, tão importante quanto começar bem é terminar bem. E o pior, que eu destaco aqui para poder encerrar a minha colaboração nessa pergunta aí. Não, pode continuar, pode continuar. Que a gente acaba ficando mais conhecido por aquilo que de errado a gente fez ou aquilo de bom que a gente deixou de fazer, né? A gente olha, às vezes, para a história de Saul, como eu estou falando aqui, até mesmo a de Noé, a gente pode incorrer no risco aí de deixar toda a história da pessoa limitada àquele erro, aquele pecado que ela cometeu. Então, isso tem que nos causar temor. Não adianta só começar bem. Você tem que terminar bem, até para você terminar. A Bíblia fala que a gente está numa corrida. Então, não adianta você dar todo o gás no começo, porque não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, e você precisa chegar no fim. Não chegar primeiro, mas precisa chegar, né? Então, é importante chegar. Interessante, juntando com o que o Ângelo falou e o que o senhor falou aí agora, né? O Ângelo falou sobre a nossa natureza, que é muito inconstante, né? E, de fato, né? Paulo não diz isso em vão, né? Aquilo que ele quer, o bem que ele quer fazer não faz, o mal que ele não quer ele faz. Então ele fala dessa batalha constante, né? Entre a nossa natureza e o que o Espírito de Deus diz, né? E eu acho muito interessante a gente pensar sobre isso, porque eu acho que nesse momento em especial que a gente está vivendo, é o momento para a gente fazer essa autoanálise, né? Não estamos mais dentro do templo com as nossas respectivas atividades. A gente deu uma diminuída, é tempo para parar, para se autoanalisar, para voltar com mais força no Senhor, né? E aí, juntando o que o senhor falou sobre Noé, eu não tinha pensado sobre isso, confesso, por isso que é bom a troca, né? A gente vai aprendendo uns com os outros, que quando Noé foi desafiado a fazer algo que ele não tinha habilidade ali, ele se entregou totalmente, confiou e, não, eu sou dependente. Quando já chega algo que ele acha que, não, né, plantar é comigo mesmo, foi quando ele se distanciou, né, a autossuficiência, deixou de depender de Deus. Eu achei isso muito interessante, porque me fez lembrar de Mateus 7, 4, 5, e eu acho que nesse sentido também que a atitude dele nos faz pensar. Pensando que nós somos inconstantes, que nós iremos errar sim, e o que eu falei aqui, que é o momento para de cada um de nós pararmos para nos autoanalisarmos e deixarmos o Espírito nos ler e nos revelar o que de fato temos que melhorar. Eu me lembrei de Mateus 7, 4, 5, quando Jesus fala assim, poxa, você repara no argueiro que está no olho do teu irmão e não repara na trave que está no teu olho. Argueiro é um cisco, né? Digo, caramba, você olha o cisco que está no olho do outro e você não vê a trave que está no teu. Aí eu fui pesquisar o que era a trave, é uma viga de madeira. Você vê o cisco no outro, mas você não vê, né, de maneira simbólica, a viga de madeira que está no teu olho. Aí ele diz, né, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Podemos cair, temos que parar de olhar para o outro. Nós temos que olhar para nós, para a nossa vida. Porque o que a gente pode fazer através do Senhor, nós iremos fazer. Agora, o outro é na relação com Deus. O que a gente pode fazer é auxiliar, não julgar. Né? Essa passagem de Mateus 7, 4, 5 fala sobre julgar. Né? Então, a história de Noé nos faz assim, opa, um homem que tinha fé e coragem, como eu também. Poxa, eu posso errar e errar feio. Eu tenho que olhar para mim, buscar uma intimidade com Deus, não depender do pastor, não depender dos professores de EBD, não depender de um templo. Agora estamos sem poder ir ao templo. Um dia eu posso estar sem os pastores, um dia eu posso estar sem mais ninguém. Mas há um que estará sempre comigo, né? Então, acho que é importante, nesse sentido, através dessa conduta dele errônea, fora da vontade de Deus, a gente está sempre em alerta. E esse momento de pandemia é muito propício, né? A gente está atento a tantas outras coisas, preocupado com tantas outras coisas, a gente às vezes não para olhar como é que a gente está.
né? E parar de ficar olhando tanto para o outro irmão. Quando chega uma mensagem, né, pastor? Ih, fulano tinha que estar aqui. Por que fulano não está aqui? Querido, como eu disse na outra live, cara pálida, mas você está. Através da sua vida, meu filho, é que eu quero, minha filha, trabalhar para que você alcance outras vidas, né? Então, que essa atitude dele a gente possa estar realmente repensando sobre a nossa, porque olhar para eles, né? Olhar para os personagens da Bíblia é olhar para a gente, né, pastor? Né, Anjo? Que são seres humanos como nós somos, né? E falar, e eu não posso deixar de dizer isso aqui, quando a gente falou sobre a maioria, né, nem sempre seguir a maioria. Cuidado, gente, cuidado com o que a gente está ouvindo aí, nas notícias, porque Jesus, o mesmo povo que diz, né, que recebeu ele, né, pastor, na entrada lá de Jerusalém, batendo palma para ele, lá na frente falou, crucifica, crucifica, crucifica. Nem sempre a maioria está certa. Então a gente tem que parar de ficar repetindo o que a gente ouve, e como o Ângelo, o senhor bem disse, entender o que Deus está dizendo e a gente seguir o que ele está dizendo, né? Lu, deixa eu só te interromper aí, porque você tocou numa questão muito boa. A gente bobear, a gente tem 10 minutos, a live já está indo embora, né? A hora está indo. Mas acho muito pertinente esse momento, porque, como o Ângelo falou lá no comecinho sobre a voz, reconhecer a voz. E aí você vem aqui agora e fala de novo da voz, né? Como ouvir a voz de Deus. E aí entra a importância do silêncio, porque você não consegue ouvir se você estiver falando. É o dito de sabedoria de mamãe, né? Um tem para enquanto um fala, o outro abaixa a orelha. Então, ouça. E aí, dentro dessa questão da voz que é o Cristo, a gente precisa justamente caminhar nesse sentido que você falou ainda há pouco, quando a gente para analisar de que a voz de Deus mais uma vez, se materializa através da palavra e que essa voz, ela nem sempre vai ser uma voz que vai gritar, né, no nosso ouvido. Mas aí você vai para o Apocalipse, uma expressão que se repete, e é isso que me chama a atenção, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Então você vê que a falta de fé não é incapacidade tão somente de poder ver aquilo que Deus quer nos mostrar, mas é também, primeiramente, de ouvir aquilo que Ele tem nos dizer. Então, do Gênesis ao Apocalipse, a gente vê que o povo de Deus perece por falta de conhecimento, mas esse conhecimento que a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir. Olha como a gente junta isso e vê que a grande questão está na voz. A grande questão está na voz de Deus, mas na nossa capacidade de parar para ouvir. Todo homem, Tiago vai dizer, seja tardio para se irar, tardio para falar e pronto para ouvir. Então, assim, isso que vocês tocaram agora, eu não podia deixar de falar isso, porque olha para a Bíblia toda e você vai ver que a fé é a capacidade de ouvir a Deus. Amém, amém. Pastor, teve algum comentário? Porque eu estou um pouco distante aqui, ou não? Pra gente poder... Então tá bom. Pastor, a gente vai, então, indo aí para as considerações finais, né? Vou passar para o Ângelo, passo para o senhor e depois eu concluo. E após a minha consideração, queria pedir para que o senhor orasse mais uma vez. Tá bom. Ângelo, considerações finais? Antes das considerações finais, eu quero falar me veio um texto na cabeça sobre Jonas, né? A gente vê a questão de Jonas quando ele está lá no navio e começa aquela turbulência toda. O capitão do navio, ele dominava, porque era tudo que ele fazia, era a profissão dele, né? Ele dominava a questão de navegar, né? Só que teve um certo momento que ele percebeu que aquela situação não era normal, né? Então ele buscou saber, né, sobre aqueles sinais daquelas tempestades que não era normal. Ele buscou entender, né? Nem sempre aquilo que a gente domina, no final vai dar certo, né? E ele depois se rendeu também ao Deus de Jonas, né? Porque ele percebeu que
havia algo que era maior do que ele, né? Interessante. Perfeito. Eu fiquei constrangido de falar qualquer coisa agora, Ângelo. Quero agradecer aos ouvintes e principalmente ouvir o pastor Mateus é sempre maravilhoso, né? Para, já vou ficar vermelho, cara. Eu ouviria ele aqui o dia inteiro. É verdade. Né? E é só agradecer mesmo. Pastor? A minha palavra também aqui é de gratidão, né? A gente faz planos, mas quem dá a última palavra é Deus, né? Como você bem colocou aí, era e não era para a gente estar aqui hoje, né? Mas por questões tecnológicas, o pastor William talvez não pudesse estar, mas fica a minha gratidão porque hoje, mesmo em meio a esse tempo de isolamento, eu sou grato a Deus por não andar sozinho, né? Por poder contar com tantas pessoas maravilhosas, né? Dentro da nossa igreja, mas destacando aqui a vida do pastor William, a vida da Tamires e vocês, né? Que diante da notícia que chegou para a gente ontem, vocês prontamente se prontificaram aí nesse desafio e é muito bom estar aqui partilhando com vocês, aprendendo com vocês. Então, minha palavra aqui nessa manhã é só de gratidão. Aí eu vou chorar, porque a velha de 42 quase não está mais aguentando muita coisa, não. As minhas palavras finais são também de agradecimento. Em primeiro lugar, a Deus, porque realmente eu acho que todos nós aqui, estamos aqui conversando, os que estão assistindo ou ouvindo, quantas coisas nós temos que agradecer, né? Deus nos sustenta. E é nos momentos mais difíceis que a gente percebe isso. Eu acho que a importância dos momentos difíceis é isso, né? Que nos faz mais do que nunca perceber a nossa dependência de Deus e o quanto Ele nos ama, né? E depois de agradecer a Deus, eu quero aqui publicamente agradecer a IBNJ. Nós já estávamos aqui há 2 anos, quase, e orando ao Senhor, e a IBNJ foi resposta de oração. Não somos uma igreja perfeita, estamos em fase de construção e podemos melhorar cada vez mais se cada um de nós dermos espaço para o Espírito Santo atuar, né? E quando eu digo a IBNJ, é todos, desde a liderança até aquele que vai lá e fecha as portinhas para poder ir embora, que sempre é o último, né? Quase sempre é o último a ir embora. Pastor William e Tamires fizeram muita falta aqui, né? Nós também temos aprendido muito com eles, são bênçãos na nossa vida, e o nosso desejo é que a gente consiga também continuar sendo bênção, né? Que a gente continue. E para isso a gente tem que continuar se aproximando de Deus, continuar vigiando, orando, porque é o que o senhor falou também lá atrás, a gente não é nada, a gente só é um instrumento. Mas se o instrumento se afastar do seu construtor, ele vai perder a utilidade, né? Ele vai perder a efetividade, né? Porque ele não está nas mãos daquele que ele deveria estar, né? Então, é gratidão por esse momento, gratidão a todos que estiveram conosco até aqui, e que o Senhor aí nos possibilite mais outras oportunidades. É um prazer hoje com o Ângelo, né, pastor? Primeira vez com o Ângelo aqui. Estreando, garoto. E eu digo isso assim, não é porque ele é meu esposo, não. O que eu sou hoje, eu devo muito também ao Ângelo. O Ângelo é o responsável pelo meu conhecimento da palavra e pelo que eu sou hoje, né? Por isso aí estamos caminhando já 16 anos juntos pela graça de Deus, né? E é isso, agradecimento a todos. Obrigada, tá, pastor? Deixa eu, antes de orar, a Vânia até comentou aqui, então já vou aqui, deixa eu botar aqui na telinha pra gente aqui, ó. Culto de aniversário da MCM amanhã, às 20 horas. Opa! Então, já estou aqui aproveitando aqui, fazendo a divulgação aqui. Culto amanhã de aniversário da MCM, vai ser online. Então, se quem puder participar, sobretudo as mulheres, vai ser um momento maravilhoso. Eu não vou dizer tudo que vai ter, não, vou deixar como surpresa. E vou aproveitar, até mesmo aqui, vou reforçar isso depois no grupo da igreja, também para a gente não concorrer, porque a gente não está aqui para concorrer, a gente está aqui para apoiar um ao outro. Amanhã não haverá, então, o nosso momento de partilha, né, que a gente geralmente faz ali às 18h15, para que todos possam, então, ter um horário, né, para não ficar um encontro atrás do outro. Então, amanhã, prioridade é da MCM. Então, por favor, aqueles que puderem comparecer aí às 20 horas, tá bom? E que compareçam. Vânia, me perdoe nas 2 últimas reuniões. Na primeira eu passei mal, na outra eu estava enrolada, mas amanhã estaremos juntos. E, mulheres, vamos mostrar aí a nossa união. Todas amanhã aí compartilhando esse momento maravilhoso que é a dádiva de Deus, né, pastor?
E, pastor, muito obrigado. O senhor é bênção na nossa vida e que a cada dia possamos continuar auxiliando o senhor e o pastor William, porque vocês são presentes de Deus para a nossa igreja. Amém. Vamos lá, então. Aqui, ó, coração para a igreja. Pastor, oração final para o senhor. Amém. Senhor, muito obrigado, Deus, por essa manhã que o Senhor nos dá. Obrigado, Deus, pelo tempo que nós tivemos aqui de aprendizado, de partilha. Obrigado, Deus, porque apesar das nossas imperfeições, o Senhor, ainda nesse tempo, nos convida a participar de coisas grandiosas que estão bem longe daquilo que nós humanamente possamos realizar, Deus. Que possamos ser achados por essa graça e também achar graças aos seus olhos dia após dia, Deus. Deus, você também perdoa nossas falhas, nossos pecados. Obrigado, Deus, porque mesmo nas nossas fraquezas, o seu poder se aperfeiçoa, Deus, na nossa vida a partir delas. Deus, que o Senhor continue abençoando a vida do Ângelo, a vida da Luciana, do pastor William, da Tamires, da Jaque, de cada líder, de cada membro, de cada irmão e irmã, Deus, amigo, vizinho da IBNJ, Deus. Que como a Luciana falou, Deus, estamos bem longe, Deus, de sermos uma igreja perfeita, Deus, mas temos o privilégio de ser tua igreja, onde o Senhor governa, onde o Senhor tem e sempre terá, ó Pai, a primeira palavra, e também da mesma forma assim em nossas vidas. Abençoa a nossa manhã, nos proteja, nos livra de todo mal. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Bom dia a todos. Prazer, pastor, mais uma vez aí junto. Um abraço, gente. Fica com Deus. Deus também. Deus abençoe. Tchau.